Raízes têm a singularidade de crescerem sem serem vistas, de se expandirem apenas em locais de resistência. De fato, quanto mais aprofundam suas extremidades, fortalecem-se em posição de não serem observadas. De certo, até a semente originária passa pela metamorfose, afastada de câmeras e holofotes. A despeito disso, é no anonimato, em meio à pressão, que as raízes realizam a sua melhor obra. No profundo, armazenam o alimento que as manterão de pé em épocas de escassez. Escondidas, aparentam nunca irem ao andar de cima, contentando-se com a expansão em posição abaixo. Para muitos, é um crescimento contrário. Contudo, quanto mais profundas as raízes, mais firme será a árvore diante das tempestades. Árvores com raízes superficiais tombam com facilidade. Não sustentam a força do vento. Movem-se de acordo com o momento. Inclinam-se a qualquer movimento. Por não se posicionarem, acabam sendo posicionadas. Em sua superficialidade, tornam-se incapazes de sustentarem os frutos que Deus as responsabilizou. Por outro lado, homens fortes não são forjados em tempos de comodidade. Têm raízes profundas e fincadas, pois antes têm o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. Por isso, na pressão, não sucumbem aos seus prazeres. Honram a esposa, cuidam da família, exercem a autoridade na casa e o sacerdócio no lar. São como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Quando passam pela forja, na qual suas estruturas chegam a um ponto de fusão insustentável, aprendem que somente alguém maior do que eles pode os reconstruir e os forjar para frutificar. Alguém cuja palavra é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Alguém que passou pela prensa, pela fornalha, pela rejeição, pela traição e até pela morte. Mas no 3º dia ressuscitou. O nome dele é Jesus, a pedra angular, o nosso Senhor, o único capaz de formar um homem vencedor. Homens fortes são forjados pelas mãos do Criador. Homens vencedores têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. São conduzidos apenas pelo vento do Espírito Santo, o seu Consolador. Podem até passar pelo fogo, mas não se queimarão. Pelas águas, mas não submergirão. Pelas tempestades, mas ficarão de pé. Ainda que atingidos, não serão abalados, tampouco derrotados. Na adversidade, irão crescer e frutificar. Haja vista que sua força não vem das águas, tampouco das brasas. Ela vem das mãos do Senhor, o seu Criador. Da palavra que alimenta suas raízes, do Espírito Santo que conforta e encoraja. Essa força enraizante não vem da terra, ela vem dos céus. Prepare suas raízes, fortaleça suas estruturas. Homens vencedores da ADVEC, você será forjado para frutificar. Caio, que alegria estar aqui. O que você está sentindo de receber esse convite, essa oportunidade de estar aqui na ADVEC Curitiba, fazendo a cobertura dos Homens Vencedores da Conferência Raiz? Pois é, Ali, eu acho muito bacana essa nova fase do Descomplica, né? Agora a gente fazendo coberturas não só desse evento, como anteriores nós fizemos também, e muitos outros que vão vir que nós vamos fazer. E hoje está na ADVEC Curitiba, que é uma igreja que eu já conheço. Eu tenho um carinho pelos pastores, pastor Jarmuth, pastora Débora, né? Pastor Osiel Firmino, que é um amigo, hoje não está mais aqui na ADVEC Curitiba, está na outra, né? Então, assim, para mim é uma satisfação. Reconheço amigos que eu tenho aqui, já venho aqui, já não sou frequentador da ADVEC, mas tenho pessoas que eu conheço, amigos que frequentam. E você principalmente, né? Que foi um presente de Deus para minha vida. Mas assim, eu tenho algumas pessoas que frequentam aqui que eu já conheço há muito tempo. E é muito bacana, né? E esse ministério, Homens Vencedores,
É muito bacana, porque assim, nós precisamos aprender a ser homens vencedores. Hoje os homens estão muito fragilizados. Verdade. Né? Hoje, infelizmente, há uma dificuldade de ter homens de verdade e homens vencedores. Verdade, que levam o título mesmo com hombridade. Isso. Eu sou um homem vencedor. Não é machista, não é ser macho, é ser homem. Isso mesmo. É bem diferente. Sacerdote. Meu pai falava que é homem com H maiúsculo. Né? Homem com H maiúsculo. Que é um homem que se posiciona, homem que toma decisão. Falando de casamento, homem que defende a sua esposa, que faz da sua vida, da sua esposa, um porto seguro. Isso sim é ser um homem vencedor. Isso sim é você ter tudo. Né? Então, assim, para mim para eu estar aqui hoje com você, fazendo a cobertura desse final, no fechamento do Raízes, é muito legal. E a gente acaba conhecendo pessoas que vão se tornar amigos, né? Igual o Jairo, igual o Arthur, entendeu? E é muito bacana. Eu achei incrível a escolha do tema desse ano das conferências, né? Foi realizado na sede, em todas as outras da DVEC e, né, nesse final de semana, 27 e 28 de setembro, está sendo aqui na nossa igreja DVEC Curitiba. Então eu achei um tema muito legal e tudo a ver na fase que a nossa vida está vivendo. Que nós estamos tendo que fazer escolhas, aonde nós vamos firmar as nossas raízes mesmo. O que você fala desse tema? O que você leva desse tema? E de verdade, assim, o que você falou agora, essa nova fase que o Descomplica está entrando, de arrepiar. Eu estou muito feliz porque quando a gente cria algo, a gente não sabe a proporção que vai alcançar, né? E cada vez mais a gente vem alcançando espaço, respeito, portas abertas e credibilidade. Isso é lindo, Caio. Eu tô muito empolgado. Eu também. Eu tô muito empolgado. Ainda mais você que sabe que eu sou uma pessoa de bastidor. Eu gosto de trabalhar por detrás das câmeras, né? Então, pra mim é muito bacana. Se eu falar sobre raízes, tudo começa com o plantio. Tudo começa com o plantio. Né? A palavra de Deus diz que teve sementes que caíram no meio do joio, teve sementes que caíram no meio das pedras, mas teve sementes que caíram em terra boa. E essa semente que cai em terra boa, todas elas que não raízes está ali, todas elas, a que cai no joio, a que cai na pedra e a que cai em terra boa, todas elas criam raízes. Só que algumas não vingam, outras não aprofundam e a outra ela vai mais fundo. Eu sempre faço uma brincadeira que é assim: você já tentou entortar uma palmeira? Eu não, até porque eu não tenho tamanho para isso. Pois é, porque uma palmeira é uma árvore muito alta, mas a raiz dela é muito funda. Por isso que ela está em locais que tem muita ventania, elas até dobram, mas elas não caem. Por causa das suas raízes. Tipo bambu. Tipo bambu. E pode vir o vento. Mas para chegar lá no fundo, é um processo. É um processo. Não é simplesmente, eu vou plantar hoje e eu já vou criar raiz. Não, é um processo que você vai passar. Você acha que as pessoas hoje, no nosso mundo, né, não somente em nossas comunidades, que a gente conhece, mas no mundo geral, elas têm tentado acelerar o processo deles, tentando o crescimento para cima e não estão dando a importância devida para as suas raízes? Ali, na escola você já fez aquela brincadeira do plantar sementinha do feijão? Não, Caio. Que você pega um algodãozinho, embebeda de água. Eu fiz arroz. Mas geralmente a gente faz com feijão. A gente aprende na escola com feijão. Você coloca a sementinha do feijão e deixa ela lá. E a cada 2 dias você vai molhando um pouquinho. Você vê que ela já começa a brotar. E o problema da geração de hoje é que se brota, eles já querem o resultado. Esse é o problema. Eles não querem esperar a semente, vocês não querem pegar daquele potinho de plástico, depois que começou a gerar aquelas raizinhas, que ela começou a brotar, que ela estourou, que ela deixou de ser quem era ela no formato original, para ser algo muito maior.
e pegar numa terra e plantar e fazer o mesmo cuidado. E de pouquinho molhando, para que ela possa florescer maior, para que ela possa vir, as suas raízes virem para baixo. Porque qual é o bacana da raiz? A raiz é o centro vital da árvore, que é por meio da raiz que ela vai puxar todos os ingredientes que o caule fortalecido precisa para que gere flores, folhas e frutos. E tem o tempo, né? Tudo Só que antes de dar tudo isso que você falou, é necessário que a raiz esteja fortificada para baixo e se tornar ali igual o bambu ou igual a palmeira. Pois é, mas não basta só isso, tem que estar em terra boa. É importante, é importante. E como que quem está assistindo a gente, Caio, como eu sei, Caio, que a minha semente está em terra boa? Eu acho que primeiro é uma decisão. Eu sei que Deus fala com a gente, né? Deus mostra, às vezes o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, às vezes nós estamos num lugar e a gente se empolga pela estrutura, pelo tamanho, pelas coisas que podem acontecer. Só que aí é o nosso coração que está sendo enganoso. Aí a gente fala uma coisa que muita gente fala: Deus está falando para eu ficar aqui. Será mesmo? Será mesmo? Se nós formos ver na Bíblia, Deus não fala para você ficar no lugar. Às vezes Ele te manda para um lugar, para algo temporário. Se nós pegarmos Abraão, falei para você esses dias em off, a gente conversando no escritório, se nós pegarmos Abraão, Deus pega ele e fala assim: ei, sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Como saber disso? Não tem como, confia. Confiar no processo tem sido a dificuldade de muitos, inclusive da gente, né, que é do dia a dia, vem as dúvidas, os medos, as incertezas, né? Chega um momento assim: Senhor, vou para cá, vou para lá, sou para cima, desço para baixo. O coração da gente fica meio atordoado com tantas informações aí que o mundo apresenta pra gente. Sim. E a palavra confiança, ela tem que ser, eu acho que uma das nossas melhores amigas presentes na nossa vida, porque senão a gente existe, Caio. Sim, eu vi uma frase esses dias de um stand-up comedy, que não é cristão, mas a frase dele tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, com a internet, com as redes sociais. Você vê hoje muita gente cristã, muito crente ou muito líder, passando mensagens N's na internet. E eu peguei essa frase e eu não adaptei, eu vou usar ela na íntegra. Quem come de tudo está sempre mastigando, mas nem tudo que você mastiga te faz bem. Entendeu? Então, assim, eu acredito que você ter uma cobertura sobre a tua vida, você ter um pastor sobre a tua vida, você ter uma liderança sobre a tua vida que fale a mesma linguagem, que te dê uma direção, que mostre pra você. Porque o mostrar é uma coisa, o ir é outra. Verdade. Eu posso falar assim, ó, se você for por esse caminho, é mais rápido. Só que se você for por esse, é mais longo e é mais seguro. A Bíblia diz que há dois caminhos. Um estreito que leva à salvação e outro largo que leva à ruína. Isso que você está falando, provável que eles vão também compreender como eu, é que nós temos que fazer boas escolhas, escolher com muita sabedoria quem vai caminhar com a gente. Porque você falou certo aqui agora. Um é mostrar, o outro é ir. Um é mostrar, o outro é ir. O outro é... Tudo é decisão. Tudo é decisão. Tudo é decisão, Ali. Tudo é decisão. Não tem como você fazer alguma coisa sem tomar essa decisão. Então você tem que decidir, né? Mas decida com tempo, decida com sabedoria. Tira o tempo de oração, tira a busca, pergunta para Deus, busque conhecer um pouquinho o ambiente que você está, falando com uma pessoa, com outra pessoa, reflita tudo. Não queira tomar decisões apressadas. Verdade. Porque decisões apressadas muitas vezes te levam à ruína. Toma a decisão, uma vez que tomou a decisão errada, você bota tudo a perder. Tudo bem? Tudo bom, pastora Débora? Já pegaremos você. Ai, já falamos. A gente tava aqui. Então tá bom. Então tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente acabou aqui, a gente gravando aqui no saguão aqui da Advec. Passou o pastor Jarmude, passou a pastora Débora. E a gente não ia deixar de cumprimentar, né? Pois
Pois é. Esse é bênção. Eu já tive a oportunidade de ouvi-lo várias vezes, né? Não só na internet, mas também aqui na igreja. E ele, todas as vezes, ele traz bênção demais. Sim. Bênção. Então, Ali, só voltando um pouquinho ao nosso raciocínio. Então tudo é uma decisão. Então assim, não tome decisão apressada. A não ser que você esteja muito convicta daquilo. A não ser que você esteja muito convicta. Eu sempre aprendi uma coisa. Tudo que vem de Deus te traz paz, não te traz dúvida. Verdade. Se te trouxe paz, você tem convicção, você falou com uma, duas pessoas e as pessoas viram aquilo, algo em Deus, vai, faça, porque vai dar certo. Pode ter até o sentimento do medo. Normal, é humano. É humano. É humano. Mas assim, a paz ela é muito maior do que o medo, ela vem contra o medo. Você pode estar com medo, mas sentir uma paz, que é onde te dá segurança de dar o próximo passo. Mais um versículo. É tão engraçado assim, a forma que Deus trabalha na nossa vida. Mas eu tô com muito medo, mas eu tô em paz. Mas o medo é bom, porque o medo te deixa atento. Mas assim, o que acontece? A Bíblia diz que a paz do Senhor excede todo entendimento. Olha só que legal. Que a paz do Senhor é diferente da nossa paz. A paz do Senhor é plena. Verdade. E a Bíblia diz que ela excede, ou seja, ela passa por cima de todo entendimento humano. E é nisso que a gente tem que se focar, é nisso que a gente tem que se ficar, que é essa questão da paz do Senhor. Então assim, é a paz do Senhor que excede. Excede. Entendeu? Ela é em excesso, não tem como. Ela é em excesso, ela cobre tudo. E ela te dá garantias, ela te dá convicção, ela te dá certeza daquilo que tem que ser feito e daquilo que Deus vai realizar através. Porque primeiro Ele faz em você, depois Ele faz através de você. Isso mesmo. Bom, somos prova disso, né, Caio? Com certeza. Somos provas. Não, e eu falo porque assim, você montou um estúdio, nós montamos um podcast em 35 dias. 35 dias. Então, desde o ponto A ao ponto que nós estamos, Caio, é impossível não enxergar a presença do Senhor. Não. Porque quando Ele dá um comando e você vai com obediência, por mais que tenha o medo, Ele vai direcionando e as portas que Ele vem abrindo pra gente, Caio, eu não consigo nem te dizer, porque a gente não estava preparado. Não. Nós nos preparamos durante o caminho. As pessoas hoje, né, vêm conversar com a gente, se sente em casa quando está com a gente. Todo mundo fala assim, que gostoso estar com vocês. O ambiente. Isso né? se fala um ambiente. O ambiente. Eu estava hoje me arrumando para vir para cá e aí eu lembrei de nós três. Eu falei, o Caio é o criativo e o sonhador. O Matheus, ele é a produção. A produção. É a produção. E eu sou o planejador, cara. Planejador não, executor. Executor. Então, assim, acredito que quando Deus coloca as pessoas que acredita, né, no que você está fazendo, né, é uma soma. E creio com todo o meu coração que grandes coisas ainda estão por vir. O mecanismo só funciona se tiver a engrenagem certa. Verdade. E estar presente dentro da igreja é uma bênção demais. Caio, vamos dar um rolê por aí, vamos. Fazer uns takes da nossa igreja, do que está acontecendo e já a gente volta. Com certeza. Já a gente volta. Não saia daí. Que a gente vai estar por aqui, tá bom? Não saia daí. Graça e paz. Estamos aqui diretamente da Advec Curitiba no fechamento da Conferência Raízes dos Homens Vencedores. Se você não pôde vir, eu sugiro você já acompanhar ele até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. E se você não pôde vir nessa, já se prepare, porque ano que vem tem mais. Eu estou aqui com os líderes dos Homens Vencedores, o Jairo e o Arthur. Nesses 2 últimos dias, ontem, no dia 27 de setembro e hoje, no dia 28, na 4ª etapa, que é o fechamento da nossa Conferência Raízes.
eu estive presente na primeira etapa, que foi a consagração das famílias. Meu irmão, minha irmã, foi bênção, que eu cheguei até a arrepiar aqui nesse momento, porque nós sentimos a presença do Senhor trabalhando desde a abertura dessa conferência, que foi bênção. Jairo, comenta, fala o que você sentiu antes, durante e até o prezado momento, o que você vai levar dessa conferência de 2025. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui, obrigado pelo convite, pela honra, Alessandro, de estarmos aqui mais uma vez no Descomplica. Já segue aí, assina o TV, o sininho e acompanhe todos os stories aqui, que estamos vivendo algo sobrenatural, Alessandro. Verdade. Esses 2 dias aqui Deus tem ministrado, tem nos edificado, tem confrontado, mas acima de tudo Ele tem nos forjado para um novo nível. Então estamos vivendo algo surreal aqui e ainda dá tempo de você vir para cá. A nosso encerramento, a última etapa, às 18h30, você pode chegar aqui. Feliz é aquele que aceita ser confrontado. Feliz é aquele que aceita de bom coração, assim, de não ouvir o que quer, mas sim ouvir o que precisa. Algo que Deus tem confirmado. A gente tivemos uma semana intensa preparativo para essa conferência, de muitas lutas, batalhas, guerras, dificuldades, acidentes. Só Deus aconteceu sabe. aqui com homens nossos do staff, mas Deus em todos os momentos Ele estava nos guardando, estava nos preparando para viver este momento que nós estamos vivendo aqui. Está nos honrando e o objetivo mais principal, alma se rendendo ao altar. Eu já troquei algumas palavras com alguns homens vencedores, e a experiência ontem, os que puderam estar presentes com as suas famílias na abertura, né, da consagração das famílias da primeira etapa, os que vieram ali na segunda etapa, na terceira etapa, que foi no domingo de manhã, né, hoje de manhã, a experiência que eles viveram, né, teve um que chegou assim para mim: Alessandra, foi transformador. Eu estou vivendo o dia de ontem ainda. E isso é muito forte, né, pra gente, pra mim como esposa de um homem vencedor, e ver outros homens através do Adamax, através da conferência, saindo com mais esperança e com mais certeza, fortalecido de levar a sua família a caminhar num caminho extraordinário. Esse ano Deus colocou algo diferente no coração, deu uma estratégia e apliquemos isso. Nós começamos a nossa conferência consagrando juntamente com a nossa família. É departamento do homem, sim, mas o propósito maior começa em casa com a nossa família. Deus nos deu essa visão, esse discernimento, e vivemos uma manhã extraordinária, nos preparando para aquilo que nós íamos viver na consagração dos homens à tarde. Então, foi algo extraordinário, né, Arthur? Que podemos viver nesta tarde aí, né? Ontem, Arthur, na abertura ali, Deus usou bastante, né, a sua voz ali para falar palavras de bênçãos pra gente, né? Hoje eu entendo a importância das esposas colocarem os seus maridos, os seus esposos na frente como cabeça. Eu vejo algumas mulheres na disputa, jogando, né, cabo de guerra, jogando contra o próprio time delas, né? E ontem, em suas palavras, Arthur, foi edificante, né? Porque a gente que está caminhando na fé ainda somos pequenos, né? Temos muito a aprender e temos aprendido muito com a comunidade dos homens vencedores, Amém. Com a comunidade das mulheres vitoriosas, com a comunidade em si da Advec Curitiba. Família. Comenta, fala um pouquinho do dia da abertura de ontem. Legal, Alessandra. Primeiro prazer falar contigo novamente, com a sua audiência, com o Pode Tal que Descomplica. Nós temos vivido algo muito especial, Alessandra, aqui, né? O Jairão trouxe aqui uma visão para nós de, pela primeira vez, de uma forma inédita, a gente trazer as famílias para um momento de preparação, né, que a gente chamou de consagração, porque a gente sabe que ali é o nosso primeiro ministério, Alessandra. Ali é a nossa base, ali é onde a gente busca de fato ali o nosso refúgio. Então eu creio que, e foi declarado isso, né, que a nossa casa ela é o pedacinho do céu, ela é onde a gente recarrega as baterias, né? E o que a gente viveu depois daquela consagração, com a consagração só para o público masculino, os homens, e depois o nosso culto, né, à noite, tem sido algo edificante, confrontador, né?
e que tem proporcionado para nós, homens vencedores, algo de forma assim muito impactante e que causa mudança, né? O resultado do impacto é mudança. E hoje, né, vai ser uma grande festa, uma noite de celebração, encerrando todas essas etapas e tudo aquilo que a gente vem vivenciado junto com a família, junto com esse público que está chegando aqui, maravilhoso. Então, louvo a Deus pela vida do meu líder, Jairo, pela sua vida, representando aqui as mulheres vitoriosas da igreja, que tem comprado, né? O Jairo fala algo muito interessante, né? Não adianta a gente fazer conferência para sair bonito na foto. Verdade. Nós temos que fazer conferência para vocês, família, para vocês, homens, né? Para os adolescentes, para os jovens. Nós temos que servir a igreja. Então, esse tem sido o nosso Eu vou falar por mim, Jairo. Eu vou falar por meninos, homens vencedores. Estar vivendo nesses 2 últimos anos ali, através de uma decisão, né, que foi o cabeça da minha casa. Posicionamento. Do posicionamento grande dele. Will. Grande. Um abraço, meu amigo. Meu esposo é uma bênção do Senhor. Ele já era um homem vencedor. Ele já era. Mas quando ele se posicionou ali e tomou as rédeas, não, aqui quem governa sou eu e você é o meu braço, nós prosperamos numa velocidade muito grande. E hoje é tão lindo o que Deus tem feito na minha vida, na vida dele e através de nós, porque muitas pessoas, aonde você vai? Lá na DVEC, porque tem visto que a gente tem alcançado lugares, Deus tem aberto portas, Deus tem trazido pessoas, Deus tem tirado aqueles que não agregavam. Então Deus tem feito uma limpa, mas em contrapartida trazido coisas que nós jamais sonhávamos. E por qual motivo, assim, eu fiquei muito feliz de estar aqui com o nosso canal, com o Descomplica. É uma forma de eu mostrar para todos que não importa a placa da sua igreja, você tem que escolher uma comunidade para fortalecer a sua família, fortalecer o seu casamento, os seus filhos, porque é somente no Senhor que a gente consegue ter a sabedoria e o discernimento necessário, né? Nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós buscamos nele, é outro propósito, é outra vida, é outra caminhada, que quando a gente entende da dependência do Senhor, Ele cuida de tudo. Verdade. Ele cuida de tudo. E não é somente uma conferência, né? Não é. Não. Da onde que surgiu o tema Raízes? Esse tema vem da nossa sede. Toda a liturgia da nossa igreja, no início do ano, eles lançam um tema. Mas é algo que Deus preparou, confirmou aqui também. Eu, no início do ano, eu participei de um outro evento, estilo Legendários, um legado. E eu, por coincidência, eu fiz uma foto de uma videira. Uma árvore centenária. Coisa mais linda, as raízes, assim, de 15 metros, 20 metros. E eu fiz uma foto ali. Então, falei, e era o Espírito Santo soprando ali algo. Um dos que participou, o Cosme, que participou ontem da segunda etapa, quando ele saiu daqui, ele já colocou um post no Instagram dele, ele... Aonde você está afirmando as suas raízes? E eu achei muito forte, né? E mexe com todos, né? A importância da gente firmar nossas raízes. E a terra é boa. Se você não tem uma igreja, se você está desigrejado, vem pra cá. A DVEC vai te receber com as portas abertas, com todo carinho. Não precisa ser a DVEC, meu irmão. Busque uma casa do Senhor, busque uma cobertura espiritual sobre sua vida, porque sozinho, meu irmão, você não consegue. Com as guerras, as dificuldades que nós enfrentamos hoje, meu irmão, se apegue a Deus, confie nele, que Ele tudo fará. E se for aqui, nós ficaremos muito felizes. Eu também ficarei muito feliz. É muito bem-vindo. Nossos pastores, nossa igreja, toda a liderança está de Mas vale lembrar uma coisa que é muito importante, de grande relevância. Se você for perfeito, não venha. Porque aqui é um lugar de pessoas imperfeitas. É isso. Aqui todos nós estamos buscando melhorias para a nossa vida, para a nossa família. Então, se você for perfeito, não tiver problema nenhum, não é aqui teu lugar. Não. Aqui é só se você for imperfeito e precisar de ajuda de verdade e precisar de comunhão. Aí você tem nós, né? Um dos pilares da nossa igreja é unidade. Unidade. Se você precisa, vem pra cá, que Deus tem grandes coisas pra fazer na sua e na nossa vida, tá? Somos... Às 18h30, iniciamos o encerramento da nossa conferência. Dá tempo, traga sua família, vem pra cá. Deus tem algo muito especial pro encerramento dessa conferência. Algo novo. Deixa uma palavra, Adri. Amém, Alessandra. Mais uma vez agradeça, né?
Acho que você fez uma pergunta ali muito interessante sobre raízes, né? E a gente tem aprendido que a raízes, para ela crescer, ela precisa ter o nutriente certo. Ela precisa estar fortalecida, porque quando o vento chegar, quando a chuva bater, são essas raízes fortes que vai fazer eu e você, meu irmão. Porque aqui também eu preciso estar, não tá nenhum anjo falando aqui para você, né? Nós precisamos estar com as nossas raízes fortes. E é através dessa unidade, através dessa comunidade que nós temos aqui, que nós encontramos esse fortalecimento. Então que Deus te abençoe, né? Independente se é a ADVEC ou não. Claro que a nossa igreja é a ADVEC, você é muito bem-vindo aqui nos nossos cultos, nos nossos encontros, mas hoje é o dia aceitável. Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque eu tenho certeza que essa é a melhor e maior decisão que você pode tomar. Tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe. Um grande abraço e já voltamos. E agora nós estamos com ele aqui, o Cosme. O Cosme, que é membro da igreja, já tem 2 anos, e ele esteve presente aqui ontem, na segunda etapa da conferência Raízes dos Homens Vencedores. Cosme, conta pra mim qual foi a experiência vivida, o que você leva, o que você aprendeu, o que aconteceu na tarde do sábado, de 27 de setembro de 2025, na segunda etapa dos Homens Vencedores. Graça e paz, gente. Então, primeiramente, eu queria parabenizar toda a equipe por esse trabalho extraordinário. A gente sabe que liderar e organizar um evento desse tamanho, com essa grandeza, é muito difícil. É só realmente pelo poder e pelo mover do Espírito Santo de Deus. Muita oração, muito jejum e muito trabalho. E assim, foi sobrenatural, porque na primeira etapa nós passamos por uma palavra extraordinária sobre 7, nos proporcionando, profetizando para nós 7 bênçãos, 7 maravilhas, 7 mandamentos de Deus para que a gente pudesse acrescentar na nossa vida. Porque Deus nos surpreende nos pequenos detalhes. E depois veio a segunda etapa com o pastor Moisés Leopoldino, mas batendo na gente com força, mas é aquele bater que a gente recebe com gosto. Esse é bênção, hein? Recebe com gosto. Então assim, foi maravilhoso, a gente pôde aprender bastante. Deus realmente falou com muita gente nesse lugar. Deus realmente nos mostrou o que temos que fazer, para onde devemos caminhar. A gente deve realmente, às vezes, trocar algumas coisas na nossa vida, realmente, qual o preço que a gente tem que pagar realmente para servir, para deixar que Deus tenha realmente um altar dentro da nossa casa. Porque realmente é muito fácil vir para a igreja, glorificar, adorar, mas lá fora, às vezes, a gente se perde um pouco e esquece do Deus que a gente serve, né? E que a gente possa levar realmente um sacrifício vivo e agradável a Deus. Nós estamos hoje também de manhã, aquilo que Deus nos deu como herança, a gente não deve nem trocar, nem vender, não é isso? Nem negociar. Então assim, possamos tomar conta do que nós temos, da herança que Deus nos deu como Pai. E nós temos que realmente cuidar dessa herança. Não negociar, não trocar, nem vender, porque ela realmente não tem preço. Ela tem um valor, e um valor que foi pago na cruz para nos salvar. Foi caro. Ontem eu vi que quando você saiu, você fez um comentário, né? Que o dia que você passou ali junto com eles, você fez uma pergunta: aonde você está firmando as suas raízes? Então, outra coisa que eu queria falar sobre esse tema. A equipe, a organização foi muito feliz quando Deus deu essa visão desse tema, raízes. Porque como eu te vi no vídeo, raízes, elas não precisam aparecer. Porque as raízes que ficam aparentes, realmente vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, vem os problemas e elas caem. As raízes têm que ser para baixo. Firmada. Então, aonde está firmada a sua raiz? Quais são os alimentos, nutrientes que a sua raiz tem recebido na sua vida, na sua caminhada? Não é isso? Às vezes a pessoa fica raízes superficiais, raízes regadas pelo orgulho, raízes regadas pelo dinheiro, raízes regadas por querer aparecer, como nós vemos no mundo hoje, que as pessoas querem aparecer, querem status, querem ficar por cima. Verdade, esquecendo que as raízes, elas têm que ser profundas. Buscar o quê? Conhecimento, estratégias, palavra de Deus, família, é isso que você buscar. Verdade. E ano que vem vai ter mais. Se Deus quiser. Para quem não teve a oportunidade, Cosme, de estar presente nessa conferência de 2025, já convido
convida esse pessoal, esses homens, as mulheres a incentivar os seus maridos a estar presente em comunhão, né, junto com homens que estão caminhando para cima, que têm uma direção. Faça esse convite para eles. Então, homens, às vezes pensa assim, homem tem que ser muito forte. Tem que ser forte aqui no coração. Tem que ser forte nas raízes que se coloca na sua vida. Porque não adianta querer mostrar que o homem é forte, né? Mas não é. O homem tem que ser forte em Deus. Então você, homem, não deixe perder essa oportunidade. Se eu não venho nesse, venha no ano que vem. E esposas, plantem, semeiem, reguem as raízes dos seus maridos, porque vocês vão ter como ver um sacerdote forte, enraizado na palavra de Deus. Tenha sabedoria. É isso aí, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Bom, Cosme, agradeço a sua participação aqui. Amém. No nosso estúdio, né, que nós tivemos a oportunidade. É um privilégio muito grande, né, nós estarmos aqui com o Descomplica e levar aí através, né, de testemunhos vivos de verdade de quem viveu a experiência desses 2 dias aqui na Advec Curitiba. Vamos para a última etapa, que vai ser bênção. Amém, amém. Então, graças a Deus. Já voltamos. E agora nós estamos aqui com ela, com a irmã mais animada aqui da nossa igreja, Advec Curitiba, a irmã Jô. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Você participou ontem, esteve presente? Teu esposo esteve na segunda etapa ontem? Só trabalhando. Só trabalhando. Só servindo. Só né? servindo. Só servindo. E hoje, o que você espera dessa terceira, dessa quarta e o fechamento da nossa conferência Raízes aqui da nossa igreja? Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem? Eu acho que vai ser sobrenatural. Vai ser um mover de Deus. Eu assisti pelo YouTube, fiquei impactada. O pastor Moisés Leopoldino é sempre um homem de Deus. E ele traz a palavra certa na hora certa. Para mim foi surpreendente. Não, cada vez que ele, né, vem aqui na igreja, é liberada a palavra. Ele é totalmente, né? Ele vem e sabe para que vem. Deus usa muito ele. Bom, seu esposo é um homem vencedor. Graças a Deus. Sua história é uma história sensacional e eu interpreto a sua história, irmã Jô, como assim, com aquela frase, quando Deus quer, não tem quem não queira. Não quer, não tem. Então, o que nós temos que passar hoje aqui para as mulheres? Né? Nós que fomos levantadas de uma forma que para o mundo jamais, no olhar humano, jamais a gente conseguiria se levantar e se posicionar. Mas o Senhor quis fazer uma história para mim e uma história para você. Graças a Deus. Então, vamos animar essas mulheres que estão nos assistindo a sacudir, a se levantar, a se posicionar e a incentivar os seus maridos a se tornar grandes homens. Mulheres de Deus, não desistam, não desistam. Esperei 12 anos pela bênção de batizar meu esposo. Foi difícil, mas foi intenso esse momento e a gente não pode desistir. Eu também seria uma mulher improvável aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus não, né? Para o povo, né? Para o povo, mundo. Para o mundo. Mas Deus faz, Deus muda e a gente tem que perseverar, insistir. Oh, glória a Deus! Olha ele. Olha ele. Jô, você tem contribuindo com a sua vida, né? Aqui na nossa igreja de Advec Curitiba. Muitas pessoas que eu, né, já conversei aqui, têm um carinho muito grande por você, por tudo que você representa, teu marido representa, que mesmo através de muitas dificuldades já poderia ter desistido, mas o Senhor permanece a sua raiz aqui, né, há muitos anos, né? E eu, agora há pouco, conversando com o Arthur e com o Jairo, veio uma palavra no meu pensamento e eu passei para incentivar. E a pessoa às vezes está lá, que eu quero ir, mas não quero ir, estou com medo. Mas assim, a nossa igreja, como todas as outras igrejas, não é lugar de pessoas perfeitas. Não, né? não. Não é lugar de pessoas perfeitas. Não. São pessoas que estão aqui buscando tratamento. Né? O que você fala sobre isso para as pessoas que às vezes têm vontade de vir aqui ou congregar em uma outra igreja, para animar eles a parar, a sair de cima do muro? Eu digo que foi o que ele falou, venha
venha com o coração aberto, sem vergonha, sem medo, esqueça quem você é, independente do que você foi. Você foi. O seu passado não te interessa, não é lugar de permanência. O passado já disse, passei pelo vale, agora eu estou onde Deus tem o melhor para mim. Amém. Eu não estaria aqui se não fosse pela vontade dele. Pela Difícil graça, foi, né? Difícil foi, vontade de desistir muitas vezes, mas falei, não, foi Deus que me chamou, eu vou. Veio, né? Tem Estou. permanecido e o Estou. Senhor tem realizado grandes coisas Graças na sua vida, a Deus, né? graças a Deus. Se eu não tivesse ouvido a palavra de liberar perdão, aprender a liberar o perdão, dói, porque o nosso orgulho ele acaba com a gente. Perdão Acaba. é coisa de gente corajosa, sabia, Perdão é né? libertador. Então hoje assim, eu fiquei 8 anos atendendo a VIP no acolhimento, fazendo café para os visitantes, para os pastores, e de repente apareceu a oportunidade de ir para a cafeteria. Aí eu fui um dia ajudar na cafeteria e de repente o pastor Jarmuth falou, não, eu quero que a Ju agora fique responsável pela cafeteria. É desafiador, mas eu gosto. Ai, aquele caldo é... Também, Meu Deus! também. Agora a gente vai vir com outras acabou. novidades. Mas agora vem com novidades pro verão, né? Ah, que legal. Light, fit. Sim, tudo isso nós vamos cuidar do manter. templo, né? Por favor, templo do Espírito Santo. Ah, glória a Deus. Não é? João, manda uma mensagem para as mulheres vitoriosas a incentivarem os seus maridos a também se tornar um homem vencedor. E está com a gente na próxima conferência, ano que vem, né? Mulheres, não desanimem, incentivem, pegue na mão deles, ora, diga, você consegue, você vai ser. Se não for assim, não acontece. A nossa casa está de pé por causa da nossa oração e os nossos maridos também. Somos a coluna, né? Sim, a coluna de sustentação. Somos a coluna. Somos, em nome de Jesus. Ouviu, né? Bom, se você quer encontrar a Jo, ela todos os cultos. Todos os dias agora. Todos os dias ela está na cafeteria aqui da nossa igreja, tá? Então, se chegar um pouquinho antes ali, já vai, toma um café, já vai abastecido ouvir a palavra durante o culto, né, Jo? Deus abençoe você, já voltamos. E agora nós estamos aqui com o pastor Luiz Góes, um dos pastores aqui da nossa igreja. Ele também esteve presente ontem na primeira etapa, com consagração das famílias da nossa conferência Raízes. Participou da segunda etapa, da terceira, que foi hoje, domingo, hoje de manhã. E agora nós estamos aqui no fechamento da nossa conferência Raízes dos Homens Vencedores. Pastor Luiz, que bênção que está sendo a nossa conferência. Nem fale. Nem fale. Este ano, como você mesmo colocou, a gente teve a consagração das famílias e foi algo inédito. Os outros anos a gente não tinha essa consagração e eu achei providência de Deus, porque como o inferno tem se levantado contra as vidas, contra as famílias, eu acredito, né? As famílias, exatamente, e a consagração das famílias eu acho que foi o pontapé inicial para o início dessa conferência. E todas as etapas, agora a última, foram bênção. Deus falou fortemente ao coração dos homens, ao meu coração também, e a nossa expectativa hoje à noite é maravilhosa, é um fechamento com chave de ouro, com certeza. Eu conversei com alguns homens que participaram da segunda etapa ontem e eles saíram, né? Um deles falou assim pra mim, eu tô vivendo o culto de ontem ainda. Sim. De tão tremendo que foi, eu sou esposa de homem vencedor. Essa comunidade, eu não sei se esse é o nome que eu dou, mas essa união dos homens vencedores, das mulheres vitoriosas, a comunidade em si, a Divec Curitiba, eu tenho visto que ela tem alcançado muitas famílias, né? Não só vidas, né? Mas as famílias. Eu sou resposta de oração aqui dentro da igreja, há 2 anos eu estou aqui, grandes coisas o Senhor tem realizado e hoje o meu ministério, né? A minha missão é levar para dentro das casas, do jeito que o Senhor escolheu, que tem jeito sim, que é possível sim, a gente só precisa estar com as nossas raízes no lugar certo. Perfeito. A etapa de ontem à noite, ela foi fortemente direcionada para homens.
ela serviria para a igreja como um todo, mas ela foi muito focada no quanto nós, como cristãos, muitas vezes trazemos para a igreja, como foi pregado, um novilho cansado, um novilho fraco, e muitas vezes para o mundo a gente leva um boi gordo, um boi sarado, né? E a intenção é que a gente traga para a igreja essa mesma intensidade que a gente tem no nosso trabalho, a mesma intensidade que nós temos na nossa vida secular, a gente possa fazer isso ao dobro na igreja, né? Pastor, homem chora? Homem chora. Homem vencedor chora? Homem não chora, homem tem que chorar. Porque o homem que não chora tem o coração duro. E a palavra de Deus diz que um coração de pedra tem que ser transformado num coração de carne. E um coração de carne, ele chora. E eu achei muito bonito isso daí, o Jairo e o Arthur, os líderes, Sim. os homens vencedores, estiveram presentes lá no nosso estúdio, fizemos uma gravação linda. E o tema utilizado ali, né, foi do H-Max, dos homens Sim. vencedores, mas também falando sobre a saúde emocional dos homens. Perfeito. Porque a responsabilidade em cima do homem é muito grande. Perfeito. Por mais que a mulher tenha o seu papel, é de muita importância, a coluna da sua casa, mas os homens, ele tem uma responsabilidade muito grande. Verdade. Porque se tudo der certo na sua família, é o homem, Verdade. né, que tá ali levando, claro, se ele tem uma estrutura, uma coluna forte. Mas eu vejo assim que os homens hoje eles estão mais enrijecidos, o medo de demonstrar fraqueza, o medo de demonstrar fé. Ah, eu vou dar um passo cristão, o que o mundo vai falar? Perfeito. Então tem acontecido esse nos dias atuais. Sim. Acho que o grande movimento para homens hoje no mundo, não falando só em Brasil, no mundo, é transformar que os homens venham às suas raízes, viver os seus primórdios. Nós estamos vivendo uma geração onde tem o maior índice de depressão, pessoas que não conseguem tomar decisões, pessoas que têm dificuldade de se relacionar. E nós, como homem, quando a gente fala em trazer o homem para sua raiz, para sua essência de liderança da família, de cabeça, Deus, Jesus é o guarda-chuva, abaixo Deus o homem e a sua família. Então eu creio que é uma mudança mesmo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que abençoar desde a primeira, a segunda, a terceira e até a quarta geração. E se nós queremos ter filhos, netos, bisnetos e uma igreja no futuro forte, nós temos que ser transformados hoje. Amém. Esse é o momento. Amém. Teremos um tempo novo? Amém, teremos. Crê nisso? Creio muito Quero nisso. fazer um convite, né, para estar lá Vai ser no um nosso prazer. estúdio, contar de testemunho, de vitórias, Sim. de homens vencedores, de empreendedorismo, Sim. né, dos percalços que nós estamos passando Perfeito. na sociedade. Vamos lá bater um papo. Vamos sim, e aí será um pode prazer. conversar muito mais. Será um prazer. Deus abençoe, pastor Luiz. Amém. E nos vemos lá no estúdio do Nos vemos Descobrir. sim. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. E nós estamos aqui com ele, o John Lennon, que esteve participando da segunda etapa, que foi ontem, no sábado, 27 de setembro de 2025. John, conta pra gente, conta pra todos nós, como que foi, qual foi a sua experiência, o que você leva da segunda etapa, que foi especial para os homens? Ah, foi uma bênção, né? Cada segundo aqui foi não tenho como explicar, na verdade. É inexplicável, né? É inexplicável, foi É uma inexplicável. bênção mesmo. Apoiou bastante? Muito. Saiu edificado? Saí bem edificado. Grandes coisas vai acontecer na sua vida, na vida da sua família? Com certeza. Você também está fazendo a formação do Homem ao Máximo, né? Do H-Max. Conta pra gente um pouquinho, alguma experiência que possa ser passada para que a gente possa incentivar outros homens, outros pais de famílias, outros maridos a vir tomar essa decisão também de dar um passo para a vitória que você deu. Precisa ter coragem, né? Tem que ter coragem. É que, na verdade, quando a gente fala de homem, todo mundo já pensa que é um homem ao máximo, né? Não precisa de mudar nada, não precisa de nada. Mas a gente, quando passa por uma experiência dessa, de um curso como esse, a gente aprende que a gente não é nada. Ainda tem muito a aprender, tem né? Muito, nossa, muito pra aprender. Você, de verdade. quando chegou, você achou que sabia tudo? Sim. Você achou que sabia tudo? Sim, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido? Não sou.
Não, eu aprendi que eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, mas eu posso ser. E qualquer homem pode ser também. Essa é a nossa alegria e é o que nos dá esperança. Eu não sou ainda, mas eu posso ser. Sim. Eu não me tornei ainda, mas eu posso me tornar. Agora finalizando o fechamento, né, a quarta etapa na palavra com o pastor Moisés Leopoldino, ele deu um sacode não só nos homens, mas também na família, em todas as mulheres. E é verdade o que ele falou, porque assim, quando nós não nos colocamos em posição de servo, em posição assim de melhorar, permitir ser tratado, porque concorda, né? Não sei se você concorda comigo. Às vezes, eu não sei, mas eu preciso achar quem saiba. Uma vez que meu coração está quebrantado, está ali perto do Senhor, é muito fácil de eu receber o tratamento necessário. E as pessoas certas, né? Temos que frutificar, né? Temos que frutificar. Senão corta. E qual que é a meta para a família do John? Para o John como homem, como pai e principalmente como marido? A minha meta é trabalhar mais no meu espiritual para me ter mais paciência com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos e se tornar um grande homem, igual muitos aí que a gente vê aí que eu tô entendendo que ser homem não é só você só trabalhar e você colocar as coisas dentro de casa, não é isso. É muito além disso, né? Muito além disso. O amor do filho, da esposa, as coisas é muito. Eu vou falar pra você, praticamente eu tô lá embaixo ainda. Eu tenho muito pra melhorar, muito pra mudar. Muito degrau pra subir. Mas eu tô no caminho. Eu tô indo por vez. Você não precisa ver o último, você só precisa ver o próximo. Né? E a maior decisão você já tomou, que é dar um passo para vencedor mesmo, para tomar posse da bênção que Deus tem para você, e tomar a decisão que você tomou de enfrentar ali todas as semanas. Tem que ter coragem, uma disciplina, né? Muitas vezes acontece várias coisas no dia, na semana, né? E mesmo assim você tem perseverado ali na graça. Então eu quero, né, dar que Deus abençoe muito, parabéns para você, que Deus abençoe muito você, a sua casa, e que o Senhor venha fazer grandes obras através da sua vida, para sua família, e que você possa ser mãos, bênçãos na vida de outras pessoas e de outros homens. Sim, e mostrar que o lugar certo... O sacerdote da minha casa. Exatamente, o cabeça. Deixa um recadinho pra galera aí que às vezes quer dar um passo, mas não tem coragem. Tem um momento na vida da gente que a gente tem que dar um basta, né? Chega de perder, não temos que caminhar sozinho, nós temos Deus para caminhar junto e temos que ir para frente. Vamos para cima, marcha. E marcha, né? Marcha, que Deus abençoe, John, parabéns. Amém. Um grande abraço para Evelyn, para todo mundo lá, e vamos para lá que nós estamos na formatura do Ogamax, hein? Isso é verdade. Amém. Deus abençoe você. E olha só com quem nós estamos aqui. Com eles, com o casal, membro da nossa igreja, serve a nossa igreja, com o Daniel e com a Valéria. E ó, deu pra ver aqui que deve ter acontecido alguma coisa, né? E não foi qualquer coisa. O Daniel, na preparação aqui da nossa conferência Raízes dos Homens Vencedores, da Advec Curitiba, no caminho parece que alguém não ficou feliz, né? Tudo estava dando certo e de repente alguém ficou furioso. E Daniel vai contar pra gente o que o Senhor fez, porque quando Deus quer, não tem quem não queira. Pode levantar tudo e mais um pouco. O Senhor sempre cuida e guarda aquele que serve Ele com carinho. Daniel, todo mundo se assustou quando nós recebemos as fotos no grupo dos Homens Vencedores. Foi um susto danado, né? Mas assim, se comoveu e orou pela sua vida.
Conta o que foi. Então, eu queria começar de trás para frente, quando você falou e se comoveu, alguém ontem me perguntou, falou assim, você duvida do amor que nós temos por você? Eu falei assim, eu nunca duvidei, eu só não sabia o tamanho do amor dos irmãos por mim. Muito grande, senti o amor de Deus sobre a minha vida de uma intensidade muito grande. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a gente estava aqui na preparação, como você falou, né, para os eventos, né, aqui da nossa conferência, e eu estava num lugar ali cortando madeira, né, para as dinâmicas que foram feitas ali, e um pedaço de madeira lá bateu no meu rosto, me arremessou, jogou para trás e eu fiquei quase desacordado. A minha esposa que acabou me socorrendo ali, e eu fui atendido numa cidade aqui 80 quilômetros de distância. Vim para Curitiba encaminhado com um diagnóstico, né, ali um prontuário, nariz fraturado e face do rosto fraturado. Só que nesse momento a minha esposa pediu nos grupos oração, todos os irmãos receberam, e quando eu cheguei aqui em Curitiba, no Hospital do Trabalhador, foi feita uma tomografia e o médico falou para mim, não tem nada, não tem nenhuma fratura, né? Então ali eu vi a boa mão de Deus sobre a minha vida, ela vem agindo todo momento, em todo instante, mas mais uma vez eu vi o amor de Deus sobre a minha vida. Como o pastor disse aqui na pregação, o Espírito Santo, né, se colocou na frente e me defendeu. E como que é explicar o inexplicável? Vou copiar o que o pastor ali falou também. Às vezes, para algumas pessoas que são incrédulas, elas querem procurar lógica. E eu, no momento que eu vim de Curitiba para cá orando, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu estou servindo ao Senhor, então eu descanso em Cristo. O que tiver que acontecer, eu aceito, né? Então, quando eu cheguei no hospital e o médico me disse que eu não tinha nada, ele falou, pode ir embora para casa, você está bem, né? Eu só olhei para Deus, né? Olhei pro meu eu invisível dentro e falei, Senhor, eu agradeço porque mais uma vez o Senhor me livrou. Esteve comigo. Então isso, para mim, Cristo Jesus, vivendo essa vida, antigamente quando me contavam isso, testemunhos de livramento, eu falava, é muita emoção. Mas hoje eu entendo que na realidade, quando você vive, né? Estar, como eu disse, ali num quarto nosso de guerra que a gente tem ali, nós chamamos quarto de guerra, batizamos, que é uma sala de oração. Eu falei ali para os irmãos, eu falei, quando a gente vive em Cristo, é como Cristo se a gente vive na gente. E eu disse assim, é como se a gente fosse um filho muito mimado. Verdade. É um se entregar na mão de Deus que a gente se sente um filho mimado. Verdade. Sim. Mas você tem uma grande mulher do seu lado, né? A Valéria, né? Que tem apoiou não somente esses momentos, né? Mas também que está no bastidor e fazendo todas as coisas com você, cuidando dos filhos, da casa e outras coisas. Conta pra mim, ficou com medo, desesperada, ficou preocupada? Fiquei desesperada porque não era pra mim ter ido junto. Na segunda-feira à noite, Deus falou muito forte comigo, ele falou, você vai com ele. Eu falei, Senhor, mas eu tenho muitas obrigações. Ele falou, você vai com ele. Eu falei, eu vou com ele. Daí, nesse momento, ele entrou para dentro de casa e falou, você vai comigo? Eu falei, vou. E tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado naquela hora dele cortar a madeira, toda essa... Eu falei, Senhor, toma conta do meu marido. Toma conta dele porque precisa ser feito. E ele fez, e ele livrou. A pancada foi muito forte. Ele foi arremessado para mais de 1,5 metro de distância. Eu não estava no momento com ele, mas quando eu vi ele chegando, a gente já correu. Meu Deus. E eu só pude agradecer a Deus, porque o Jairo, na hora, com toda a equipe, né, todo o grupo, levantou um clamor pela vida dele, e eu sei que naquele momento... A igreja toda, onde os grupos alcançou toda. Eu fiquei muito impactada com isso, sabe? O poder da oração, o carinho. Não existe outro que tenha poder, né? Além da oração. Eu não tenho como apontar, porque foram muitas pessoas que falaram para mim. Eu saio daqui e vou até você. E você, nós, né? Eu também tive a oportunidade de fazer a abertura na primeira etapa da Conferência Raiz, que foi a consagração da família, né? Vocês estiveram, foi tremendo desde ontem, né?
pela manhã, o Senhor já vem trabalhando muito Sim. nas vidas de todos que serviram, de todos que estavam, né, que participou, para fazer com que tudo saísse perfeitamente no encerramento, né? Porque, como o Senhor diz, nem uma andorinha só não faz verão, né? Nós somos a soma de um todo, né? Cada um fez a tua parte, né? Tem na liderança ali o Jairo, o Arthur, toda, né, a estrutura, né, dos homens vencedores, né? E foi lindo. O que você tem para falar da abertura? Como foi a primeira etapa, a consagração da família? Foi lindo, foi maravilhoso, foi assim muito forte. Eu acho que a gente precisa realmente cada vez mais estar em união com os irmãos, com a igreja, porque, gente, Deus faz. Deus faz. Deus faz, Ele cuida, Ele livra, a gente não percebe. Ele guarda e às vezes é nos mínimos detalhes, mas a gente vê esse livramento dele. Eu senti isso muito forte. Todos nós estamos sujeitos a um acidente, a um percalço, né, Daniel? Mas a certeza que nós que caminhamos com Jesus, que nós estamos cercados numa comunidade, que nós estamos em comunhão, nós não estamos sozinhos. É a garantia que eu tenho comigo e tenho certeza que eu levo para todos. Nós não estamos sozinhos, né? Eu tenho certeza que os anjos do Senhor naquele momento já estavam lá, né? Ele já estava. E nada é por acaso. Não. Né? Eu queria até complementar que antes do William, né? Aquela benção que nós fizemos o machado juntos, né? Ali depois que estava pronto, né? Ele e quem fez o tronco, que é o Sério, eu falei, olha a obra de Deus, uma obra de 3 mãos, né? E eu falei, em Cristo Jesus seria muito bom se fosse assim, nós trabalhássemos todos juntos. Unidade, né? Exatamente. E eu, antes de vir para cá, eu estava conversando com um rapaz que eu agradeço e louvo a Deus. Eu sei que o nome dele é Juninho, mas ele veio ali e eu creio que Deus trouxe ele para mim porque 2 meses antes de começar essa conferência, eu estava pedindo para Deus que eu sei que almas foram alcançadas, mas eu estava pedindo e clamando para Deus para que trouxesse renovo, que trouxesse homens que causassem avivamento dentro dessa igreja. E agora aqui, 5 minutos atrás, um rapaz veio me interpelar, que eu não conheço ali, perguntar, ele disse que viu meu olho, ficou preocupado, mas daí ele me contou brevemente ali o testemunho, que ele é de Iporã, perto de Umuarama, 800 quilômetros, e ele disse que nesse culto ele veio participar da conferência Raízes, e ele diz, o cunhado dele fez, vamos dizer, a propaganda, o marketing da igreja, que a gente já conhece, ele não acreditou, ele falou, eu tenho que ir lá para ver, participou dos 3 dias de conferência aqui, e agora ali no altar ele me deu, que é um testemunho, ele disse que Deus falou para ele hoje, vende tudo e vem para cá. Olha, aí eu disse para ele, você é a resposta de oração. Às vezes, através das nossas dificuldades, é onde a gente vai lá e levanta, né? Deus e os seus mistérios, né? Mas deixa uma mensagem final aqui para os nossos irmãos, quem vai nos assistir, né? Esperança, fé, coragem, o não desistir quando acontece um percalço, porque existe o percalço assim, existe o percalço assim, né? Muitas vezes ele tenta nos parar. Se você ou foi a mão do Senhor usando para fazer algo bom para os nossos irmãos, né? Ou foi o inimigo, o adversário tentando parar o nosso negócio. Então a gente não entende ainda, mas lá na frente nós vamos entender. Mas deixa uma mensagem, você, a Valéria aí, para que a gente possa levantar mais homens vencedores e mais mulheres vitoriosas. Amém, amém. Eu gostaria de dizer, meus irmãos, por experiência própria, venho falando isso com os irmãos durante toda essa conferência, quanto mais a gente se afasta da casa do Senhor, 1 dia, 2 dias, cada vez vai dando mais vontade de ficar longe da casa do Senhor. Para você que já é conhecedor da palavra e para você que não é conhecedor, eu lanço o desafio para você. Na realidade eu gosto de repetir muito os meus pastores, eu lanço um desafio para você. Se você vier aqui nessa igreja, ou que seja em outra igreja, e você fizer um trato com Deus, você se entregar a Deus, ao verdadeiro
verdadeiro propósito, ao amor de Deus na tua vida, eu desafio você a me dizer depois de um tempo que a tua vida não mudou, assim como a minha mudou depois que eu cheguei nessa igreja, que eu aceitei a Jesus, ela aceitou a Jesus, através dela eu aceitei a Jesus. Então eu digo para vocês que vale a pena servir ao Senhor. Tem as dificuldades, mas bênçãos como a gente viveu aqui nesse culto, ver o amor de Deus sobre a nossa vida, isso vale a pena qualquer coisa. Amém. Meu amor, quer dizer alguma coisa? Eu gostaria de dizer para você que é mulher, que às vezes tem muita dificuldade em casa, como ele disse, às vezes ficar em casa é mais fácil, é mais cômodo. Eu digo para você que não, porque no meu exemplo, eu vim de uma família católica e eu aceitei Jesus no culto. Na primeira vez que eu entrei na nave, eu aceitei Jesus e logo em seguida foi o meu marido e de lá para cá tem sido só bênção. Amém. Por isso eu digo para vocês, mulheres, venham ser mulheres vitoriosas, mulheres únicas, que eu sei que a sua vida vai ser transformadora. Vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena. Bom, e eu tenho certeza que mexeu com o seu coração aí, levante e ande, tá bom? Que Deus abençoe e guarde e proteja você ainda mais, Daniel, Valéria, e que possa usar a vida de vocês, as nossas vidas, né, que estamos aqui servindo, sempre para um caminho, né, mais certo, um caminho próspero, né, e cercado da presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. E agora nós estamos com eles aqui, o Pagode HV da Advec Curitiba. O grupo tem 9, hoje tem 4 aqui e nós vamos falar um pouquinho, porque eles fizeram parte da Conferência Raízes da Advec Curitiba, dos Homens Vencedores, no dia 27 e no dia 28, sábado e domingo, eles arrasaram e entregaram tudo. Emanuel, fala para o nosso público, para todo mundo, que nós somos uma igreja diferente, né? Que nós, além de termos o apoio, né, dos líderes, nós também temos o apoio do pastor Jarmuth Jordão, que é um grande admirador do pagode. E nós não vemos muito, e não é qualquer igreja, não é em todas as igrejas que é liberado e que tem esse carinho especial pelo pagode dentro da igreja. Fala um pouquinho da história de vocês e depois vamos falar um pouquinho da nossa conferência. Exatamente, graça e paz. Realmente a gente viveu esse final de semana maravilhoso, né? Onde a gente pôde ser ministrado fortemente através das ministrações. A gente teve a oportunidade hoje de tocar pela manhã, no sábado a gente tocou aqui atrás também, hoje também. Então, tudo envolto, né? Sempre é feito ali toda aquela expectativa enorme para esse evento. Então a gente se prepara tudo para poder estar fazendo melhor. Igual você falou, não é toda a igreja, né? Hoje o pastor Jarmuth disse, né, que é um privilégio ter ali a orquestra, mas também é um privilégio, assim, o pessoal ter um grupo, assim, com um ritmo diferente, né, para poder estar adorando, buscando a Deus. E o nosso foco, nosso alvo, não é só cantar dentro da igreja. O nosso chamado, na verdade, é para fora, né? Para ir casa de recuperação, casa de passagem. Então, esse trabalho, graças a Deus, Deus tem feito coisas maravilhosas. Através da música, do pagode, através da igreja, vocês estão fazendo, estão ministrando com todo fora. O apoio, né? Que na verdade o Pagode HV é um departamento de homens, né? Aí na pessoa do Chinei aí, em 2022, que é o Homens Vencedores. Homens Vencedores. Aí o Chinei em 2022 já chamou a gente para conferência, mas eles já tocavam antes, né, Chinei? Aparece na frente. Quero saber de quem ele está falando. Sou eu. Fala um pouquinho. Realmente, a gente já tinha Quer chegar apoio, aqui na frente? Esse apoio da igreja, e como eu estava falando, como é um gênero musical dentro da igreja que ainda tem uma barreira, né? Então aqui na igreja a gente encontrou apoio. Inicialmente nem os instrumentos, que era instrumento emprestado, tínhamos um músico aqui que cedia os instrumentos. O pastor carioca, né? Apaixonou com o nosso pagodinho aqui. Veio pra cá, investiu. E é interessante que daí os músicos começaram a chegar. Inicialmente a gente começou com uns 4 músicos aqui, mas
quase poucos tinha aquela veia pro pagode. E daí o pessoal começou a chegar, devagar, conhecemos bem o Manuel, começou a participar com a gente, ele e o Guto, que são os dois irmãos, e já engajaram com a gente, então até hoje, começaram em 2022, né? 22, conferência também. E logo após daí uma coisa interessante foi com o mestre Adonis aqui, né? O Adonis foi um que ele pagou pra ver, um mestre do pagode, hoje é o maestro, é o nosso mestre, só que aconteceu, ele vem e ficou escondidinho, tipo, ele quis pagar pra ver, né? Ele ficou ali, um ano e 2 meses, escondidinho, quietinho. Caramba. De hora que viu que pegou o corpo, ele abraçou e veio junto. E graças a Deus, hoje a gente é muito grato a Deus. No passado. E somos muito, igual o Emanuel falou, grato a Deus pela oportunidade de termos na nossa igreja, né? Porque hoje o pagode dentro da igreja, a liberdade que o pastor dá pra gente fazer qualquer evento, em qualquer lugar. E a gente, cada evento que vai, a gente vê as almas sendo impactadas através de um ritmo que é pouco comum. Vocês estão em todas as conferências da região sul? Porque eu vi que vocês estiveram na Raízes lá na sede. Sim, eu acompanhei daqui. Todas as conferências da região sul a gente tem participado. Tem participado. Então já entra na nossa agenda do ano. E daí a gente faz essa participação nas conferências. Como que vocês conciliam a vida lá fora e com esse ministério na igreja? Bom, basicamente não é muito fácil essa parte de conciliar, porque além da vida lá fora é família, particularmente tem o Emanuel, tem o Adonis, que a gente participa também de outros departamentos. Então, toca no pagode, mas daí a gente tem orquestra, tem big band, então essa parte de conciliar ela é um desafio. Mas como é o desejo, é o coração nosso com relação ao pagode, então você vê o esforço muito grande, inclusive dos meninos aqui que moram lá em Colombo. Meu Deus! Moram em Colombo. Então, tem o nosso contrabaixista, que acabou saindo agora, mora em São José. Então, todo mundo tem que... A gente paga o preço, mas é compensador. Compensador, né? Que Deus faz através da nossa... Bom, são 9. Sim. Qual que é o seu papel na banda? Então, meu papel até agora, há 2 meses atrás, eu estava mais na linha de frente mesmo do pagode. Mas por conta dos musicais que nós temos na igreja, como eu participo da orquestra, big band e mais o louvor da igreja, então o que estava acontecendo? Eu estava ficando tipo uma sobrecarga e eu vi que estava às vezes afetando até o nosso desempenho de agendas com relação ao pagode. Então o que eu fiz? Eu não me desliguei do pagode, eu sou músico, continuo participando do pagode, que amo, adoro e é um negócio que ferve na veia, né, tocar, e eu gosto de um surdo. E toco teclado também às vezes no pagode. E daí hoje, nosso mestre agora no momento está sendo o mestre Adonis aqui e o Manuel também no apoio junto com ele. E a gente estamos abraçados tudo junto aí. E ele faz qual que é o seu... Cavaquinho. Isso, Cavaquinho. E ele... Mestre Adonis, falei, mas o mestre Adonis é banjo, é violão, é voz, Uma palavrinha para os nossos irmãos, para os homens vencedores e para aqueles que não pôde estar na nossa conferência, né? Ontem e hoje. Amém, graça e paz. Quem não pôde vir, perdeu. Perdeu. Foi marcante para nossas vidas. O Pagode HV, ele é um braço, né, do Departamento dos Homens, né? Ele está para servir primeiramente a igreja, né, e depois fora dela, né? Eu acho importante ressaltar, cada membro aqui, primeira coisa, é crente. Pessoas que temem a Deus, que servem, né? E estamos fazendo o nosso papel, né? Cada um com seu dom, com seu talento. A ideia é servir, fazer o chamado de Deus, né? Nós apoiamos o departamento socioambiental, quando vai nas casas de recuperações, quando tem trabalho evangelístico nas ruas, nós também somos solicitados também. Fora todas as conferências, como vocês citaram aqui, né? No Sul, aqui também. O grupo vem numa constante crescida, né? Vem se aprimorando, vem chegando membros novos e a gente está muito feliz por esse final de semana, por essa conferência, né? Estamos aqui todos cansados, todos os dias tocando, mas é prazeroso, né? Pessoas se rendendo ao Senhor, tendo esse momento de comunhão, essa alegria, sabe? Que o crente também se diverte.
né? O crente também Verdade. se alegra, né? E as pessoas às vezes têm uma barreira, é pagode, é isso, aquilo. Não, é pagode, mas é pro Senhor. Vou falar algo que eu falei, nós fizemos a cobertura lá no Hard Rock e lá nasceu uma frase, eu falei, Jesus é descomplicado, né? Por isso que nasceu Descomplica, ele é descomplicado. Jesus não é careta, Jesus não engessa nada. Caminhar com Jesus não é porque você vai escolher caminhar com direito que você não vai poder fazer coisas agradáveis. Olha só que junção interessante. Isso é mais reforça o que eu falei. Jesus é descomplicado. O pagode, por que não um pagode na igreja? Por que não, igual nós fomos fazer a cobertura do rock cristão? Foi sensacional. Então Jesus é descomplicado, né? É a gente que quer complicar, né? Demais a vida, demais a igreja. E sobre a conferência, no sábado, sempre no sábado tem a segunda etapa, que é a maior, que lá de fato só tem os homens. E são momentos ali, né, que eu sou esposa de Homem Vencedor e já vivi outras conferências acompanhando de longe. E nesse sábado, acho que quem chega ali e estiver preparado para a mudança, para ser forjado mesmo, ele sai forjado, né? O que você, em poucas palavras ali, o que vocês falam de ontem, do sábado, na segunda etapa? Assim, foi uma palavra bem forte que veio em conta aos nossos corações, né? Sobre a palavra, sobre você entregar o seu melhor a Deus, né? Você servir uma oferta, né? Um boi gordo, como disse na palavra, né? Não dá resto ao Senhor, né? Algo que a gente tem escutado também constantemente com o nosso pastor Jarmuth, prega também, mas foi impactante, assim, né? Todos nós estávamos cansados, né? Sobrecarregados, é trabalho, é família, mas a gente podemos dar um pouco a mais ao Senhor. Eu creio que quando a gente oferta o nosso tempo, a nossa disposição, né? Eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado das nossas famílias, dos nossos projetos, sabe? A gente tem sonhos, mas que seja feita a vontade de Deus. Verdade. Sabe? Eu creio que foi impactante ontem, né? A palavra, o louvor, nós também participamos, como ele falou, da banda, né? No louvor ali, no templo também, no formato pop, né? E tivemos o pagode aqui depois do culto, né? Aberto aqui, mas foi tremendo, foi impactante. Amém, eu tenho certeza que muitos homens vão levar uma experiência linda e que o Senhor, eu vi que vieram muitos homens que não são da igreja ainda, a convite de membros da igreja, e eu tenho certeza que ontem e hoje foi um divisor de águas por todos aqueles que passaram por aqui. E dá para tocar sai uma aqui? CDzinho. Vamos? Por favor. Bora. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Laia, laia, laia,
Essa canção ela é muito especial pra gente porque ela foi a primeira canção redondinha que a gente tocou lá em 2022, né? Que é o nosso CDzinho. Por isso que a gente fala CDzinho. Onde a gente vai, quer passar o som, é o CDzinho. É esse daqui. É oferta, tá complicado, correria, viagem, chegamos tarde em Guaratuba. Oferta é o CDzinho. Tanto que o pastor Uziel de Guaratuba, né? Sempre fala com a gente. Ele faz o contrabaixo com a gente porque essa música ela ficou marcada. Mas é linda e ela fala muito com a gente e é tão legal a sintonia do pagode com o louvor. É algo muito diferente, porém muito gostoso de ouvir, né? Então assim, ó, para encerrar aqui com chave de ouro, por favor, deixa aquela mensagem para os homens vencedores, para aqueles homens que têm muita vontade de se tornar um homem vencedor e também de incentivar as esposas a encorajar o seu esposo, o seu marido, a ser dali a coluna dele para que ele venha se tornar o homem vencedor que o Senhor já chamou para ser. Exatamente. Eu sou prova, né, de que você ter a coragem, né, de se entregar, de abrir mão, né, igual o pastor pregou ontem, você abrir mão de algumas coisas que outrora te tirava, te afastava do Senhor, né? Eu sou prova viva disso, que Deus ele desce comover, né? Tanto na casa, no trabalho, na família. E as mulheres, qual mulher não queria ver teu marido transformado? Tem mulher que tá entregando o marido já, tô cansado já disso, mas eu sei, né? Além do HV ali, tem dentro do HV, tem um curso chamado HMAX, que é Homem ao Máximo. O pessoal fala, nossa, fazer curso para aprender a ser homem? Fazer curso para aprender a ser homem. Eu sou evangélico há 17 anos. Eu me considerava um excelente pai, um excelente marido. Pasme vocês, eu aprendi demais. Inclusive, nosso irmão William ali foi meu companheiro de classe. E eu e ele sabemos o que Deus fez naquela sala. Coisas assim que eu achava que eu tirava de letra negativo. E o melhor é o feedback das esposas, né? Aquele melhor, feedback, né? Assim, e claro, né? Você tem que, é igual o Paulo disse, andando de glória em glória até alcançar a estatura de varão perfeito. Não é só fazer o curso e abandonar. Não, você tem que estar olhando todo dia lá o teu padrinho lá, né? Pra lembrar, ó, tem que continuar, não adianta fazer só lá, alegria pura e agora abandonar. Então. Será que é por isso que meu marido colocou quadro pra todo lado em casa? Agora eu te pergunto. Agora, assim, é que nem o vendedor, né? O cara vende, mas ele usa o produto. Eu vou te perguntar, você viu mudança do teu marido? Meu Deus, muita mudança. E a mudança, a transformação dele nos trouxe até aqui hoje. Olha isso. Porque tudo começou com ele. Eu lembro, eu tava no curso quando ele aceitou Jesus, foi tremendo demais. Então, assim, você, homem que acha que já deu, igual foi ministrado hoje, você acha que não tem mais jeito, você acha que a família já deu, se quer abandonar, chutar o balde, dê uma chance para você, para sua família, e venha participar dos cursos, venha quebrar o teu orgulho para você ser realmente transformado. A gente está 3 para 4 anos fazendo parte, primeiramente, dos Homens Vencedores, consequentemente tem o grupo. E esses dias eu estava me perguntando que eu vejo muitos rostos diferentes, né? Mas é Deus que faz isso, né? Ele renova sempre o povo, né? E tem gente, passou muita gente por aqui que não tá mais. Tem gente que é dado uma oportunidade e tudo mais, de repente a pessoa acaba não dando sequência e tudo mais. Todo mundo tem o seu lado pessoal e tudo mais, mas eu vejo que Deus, ele sempre renova o seu povo, né? Então, fico muito feliz por esses que estão vindo e falar para eles que o curso dos Homens ao Máximo, ele tem 2 semestres, né? Vai ter a formatura agora dos meninos e ali na formatura já tem inscrição para o próximo curso. Então, é sempre interessante para a rapaziada vir para poder fazer o curso, para poder participar com a gente. O legal são os testemunhos mesmo antes do término do curso, já tem testemunho impactante de mudança, né? Isso é tremendo. E se tiver dúvida, é só vir conversar comigo e com a esposa do Manuel. É isso mesmo. Tá certo. Maravilha. Mais uma palavra? Sim, eu ia passar agora. Passando então com relação à nossa participação e realmente incentivando, igual a Ari falou, das mulheres, para incentivar seus maridos estarem acompanhando. Então o departamento nosso dos homens, ele é muito ativo através do nosso líder, que é o Jair. Então não tem como o cara chegar aqui na igreja e dizer que está parado, que não tem atividade para fazer. Que tem
de todo tipo de atividade que o cara quiser fazer, ele vai fazer aqui. E de fato, agradecendo, né, a oportunidade que deu de a gente estar falando aqui, e agradecer especialmente o Jairo, que é um dos apoiadores, e o Arthur, que são nossos líderes, como a gente é um braço do Departamento de Homens, e incentivando a você que não participa ou tá parado, é músico, não é, o que tiver de atividade que você puder fazer na igreja, venha junto, abraça com a gente e vamos para cima. Próxima conferência tá aí, e a mulherada pega nessa amarada e bota para... Que dia que vai ser a próxima conferência? Já tem data, não? A próxima de filial é... Jaraguá? Nós tem que pegar com a nossa secretária agora, que não está na importante nossa a gente agenda. saber. Mas meninos, quero que Deus abençoe. Meninos não, homens vencedores, né? Vamos corrigir. Homens vencedores, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, as famílias, né? E se você que está nos assistindo quiser saber mais sobre o Agamax e os homens vencedores e o pagode da Advec, por favor, já corra lá no advec.curitiba, tanto no Instagram quanto também lá no YouTube, ou venha nos visitar. Nós ficamos aqui na Rua Coronel Luiz José dos Santos, 2018, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Venha, traga a sua família todas as quintas, nas Quintas da Vitória, tem sexta, sábado e domingo, terça e quarta, enfim. Já nos siga no advec.curitiba, que semanalmente, todos os dias, tem a nossa programação aqui da igreja, tá bom? Meninos, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. E já voltamos. Bom, é sempre uma alegria receber o pastor Moisés Leopoldino aqui em nossa igreja de Advec Curitiba. Como diz o pastor Jarmuth Jordão, arrancaram uma tirinha do couro dele, né? Mas não é por mal, é porque é tão gostoso de ouvir ele que na hora que ele abrir a boca, eu tenho certeza que você já vai ter ouvido essa voz. Ele que bomba aí nas internet, através das suas mensagens. Bom, eu conhecia ele já há muito tempo, mas eu não conhecia ele pessoalmente. E é uma honra muito grande hoje ele estar fazendo o encerramento da nossa conferência Raízes aqui dos Homens Vencedores. Ele fez a etapa 2 ontem, só para os homens, fez o culto da manhã, etapa 3, e fez o encerramento, a etapa 4 aqui da nossa igreja. E ele falou com tudo. Ele não falou só com os homens, não, ele falou com toda a igreja, inclusive comigo, que nós que estamos caminhando na fé, que temos dores, que estamos em tratamento, é muito bom relembrar alguns detalhes, né, para que a gente venha fortificar e se entregar. Senhor, eu não quero ser cortada, eu faço o que precisa fazer, mas não me poda. Exatamente. É uma alegria, seja muito bem-vindo, pastor, sempre é uma alegria ouvi-lo. Muito obrigado. Foi uma alegria muito grande poder participar dessa conferência maravilhosa com os homens vencedores, rever meu amigo pastor Jarmuth, estar com essa igreja maravilhosa aqui em Curitiba, e um evento maravilhoso, coroado com salvação de almas, muito aquebrantamento, a igreja interagindo. Parabéns aí ao departamento de homens da igreja, parabéns ao pastor Jarmuth, parabéns à Advec Curitiba por esse lindo trabalho. A liderança, não somente, né, do pastor Jarmuth com a pastora Débora, o pastor Jonathan Sandoval com a Amanda, também o departamento dos homens vencedores, que é um dos departamentos que eu vesti total camisa do fundo do meu coração. Eu fui a garota propaganda, né, no todo, desde quando a conferência veio, porque não foi só transformador para mim ali, os homens vencedores, esse departamento, para o meu marido, mas também para mim. Então a gente só tem autoridade para falar, vem experimentar que é bom, quando você vai e vive. Exatamente. E experimenta, né, a vitória, né? Isso. Não, foi maravilhoso. Passamos por alguns confrontos, né, através da mensagem, mas o nosso Deus não ofende, o nosso Deus confronta e convence. É por isso que a gente nunca sai pior, sempre sai melhor. E hoje Deus falou conosco de forma maravilhosa pela sua palavra mais uma vez. Deixa uma mensagem para os homens vencedores, aqueles que têm vontade de se tornar
realizar aquilo que o Senhor já está decretado. Só basta ele tomar posse, né, de ser um homem vencedor. E para as mulheres, encorajar mais os seus maridos, né? Às vezes elas estão lá passando por alguma luta, uma vitória, mas quem sabe elas dando o passinho dela, ele não vem caminhando junto, porque uma andorinha só não faz verão. Exatamente. Né? E hoje as homens e mulheres, elas têm que unir as forças, porque a família hoje, o adversário está tentando destruir por todo jeito. Então, se as mulheres sábias agarrar, segurar um na mão do outro e buscar um lar, buscar um acolhimento, né? Se não for na DVEC, que seja em qualquer lugar, mas que vá buscar o Senhor. Em um minuto aqui eu deixo uma palavra para as irmãs. Tem uma mulher na Bíblia que chama muito a minha atenção. O nome dessa mulher é Rispa. Essa mulher foi uma concubina de Saul. Ela perdeu 2 filhos assassinados, foram mortos, jogados ao relento. E a Bíblia diz que ela passou 6 meses com um lenço espantando as aves do céu e à noite acordada enfrentando as bestas feras do campo para que aqueles corpos não fossem devorados, porque seria uma vergonha para a família não ter sepultura para aquela família. Essa luta dela de lutar dia e noite pela família chegou ao conhecimento de Davi, que deu dignidade ao final dessas pessoas. Então, os urubus, as aves de rapina vão sobrevoar qualquer casa, mas se tiver uma rispa lá, elas não vão pousar, porque elas serão espantadas de lá. As feras virão contra a nossa casa, mas se tiver uma rispa na porta, elas não vão entrar, porque tem alguém defendendo a sua família. Guarde seu matrimônio, defenda a sua família, seus filhos, e seja uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Amém, amém. Bom, você quer conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, DVEC.Curitiba, lá no Instagram, também lá no YouTube. Como já falei para você agora há pouco, de terça a domingo nós temos programação. E também já siga lá o @Moisés Leopoldino. Isso. Sempre tem uma palavra de encorajamento e de fé, né? Porque o que nós precisamos e temos que ouvir conteúdos bons. Eu tenho muita cautela em quem eu escuto e quem eu trago para o meu coração. Porque 1 a gente sobe, mas 1 a gente desce. Exatamente. Né? Então, que Deus abençoe. Temos que coisas sadias que nos edificam. E meus parabéns. Obrigado. Parabéns, hoje é aniversário do pastor Moisés. Bom, não vou perguntar quantos carnavais, porque nós estamos jovens ainda, né? Alguns, né? Nós estamos jovens. Deus abençoe. Obrigado, retorna gente. amanhã. Retorna amanhã pela manhã. O Senhor acompanhe. Obrigado. E volte muito breve. Muito em breve. Muito um abraço breve. a todos. Que bom que o pastor Germúlio está ouvindo, porque nós amamos ouvir o Senhor. Obrigado. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui e nos vemos aí no próximo programa aqui no Descomplica. Deus abençoe. Amém. Agora nós estamos aqui com o nosso líder dirigente, pastor Jarmute Jordão. Pastor, como que foi a nossa conferência? Eu vivi nos bastidores aqui, foi incrível. E algumas pessoas passaram para conversar aqui comigo e saíram, foram divisor de águas, principalmente na segunda etapa ontem, que era somente homens. Conversei com alguns homens e hoje, um falou assim para mim assim, meu Deus, eu estou vivendo o dia de ontem. Então a conferência Raízes dos Homens Vencedores, eu achei um tema incrível, o tema Raízes. Ele se conversa muito com a fase que a nossa igreja está passando, que o nosso mundo está passando, que eu e minha família está passando. Tá de parabéns com a escolha do tema. E o que o senhor tem para deixar para as pessoas que vão estar nos acompanhando, falando da nossa conferência? Quem conhece a conferência de Homens Vencedores da DVEC Curitiba, que é uma referência, né, de conferência de homens, sabe que se monta uma estrutura aqui muito interessante, com carros antigos e carros hipermodernos, né? E maquinários, tratores, além de sinuca, e monta um evento assim com tudo que o homem gosta, e salão de cabeleireiro, food truck, e cursos na área de churrasco, coisas do tipo assim. Mas esse ano, eu tinha falado com o Jairo para a gente focar muito na questão espiritual. Jairo, vamos fazer tudo isso que a gente faz, mas vamos focar na questão espiritual. E eu acho que essa foi a pegada, sabe?
Eu acho que o evento foi muito espiritual, presença de Deus. Do começo ao fim. Do começo ao fim. E Deus abençoou a gente com vidas. Deus coroou o evento com vidas. Que eu acho que isso vale muito mais do que qualquer coisa. Eu estive, fazendo a primeira etapa, participando da primeira etapa da consagração das famílias, Então, ali a palavra liberada pelo Jairo, pelo Arthur, que são os líderes dos Homens Vencedores, pelo pastor Luiz, que fez a oração pra gente, passou pelo Daniel também, que teve a face. Sabemos as dificuldades para chegar no dia de hoje e ter saído com a vitória. Não foi fácil, Não só para o Daniel, mas para toda a equipe, para realizar a conferência. Então desde ontem a gente tem vivido momentos preciosos. E quem pôde estar presente desde o primeiro, os homens no segundo, o terceiro hoje e o final agora, eu tenho certeza que saiu abençoado, pastor. É verdade. Sempre que a gente se propõe a fazer algo para Deus, Alessandra, o inferno se levanta, mas a unidade do grupo, o staff do Jairo, essa equipe do Arthur, esses dois aí fizeram um excelente trabalho, pessoal unido, pessoal junto. Eu acho que eles conseguiram passar isso para a igreja, contagiar a gente, Todo mundo que estava aqui participando, a gente foi muito, muito abençoado. Se você não pôde estar presente, assista os cultos, ouça as mensagens do pastor Moisés Leopoldino. Você vai ser muito impactada. Tenho certeza disso. O pastor Moisés Leopoldino, ele já trabalha, Deus já fala comigo através dele, já tem muito tempo. E eu fiquei surpresa, porque teve um culto, eu não conhecia ele, nem pela internet, eu só conhecia a voz. Aí no primeiro culto que ele veio agora, de maio para junho, que na hora que ele abriu a boca, eu falei, eu conheço essa voz. E aí corri lá, falei assim, é ele. E aí depois eu descobri mesmo. Então o Senhor tem falado muito comigo através dele, foi bênção. Quem não veio, perdeu. Mas tem data para alguma já? Uma próxima? Para uma próxima? Ainda não. Ainda não. Então vai ter que acompanhar no @advec.curitiba, tanto no Instagram quanto no YouTube. E se você quer nos visitar na Rua Coronel Luiz José dos Santos, 2018, no bairro Boqueirão. Pastor, graça e paz para todo mundo. Um abraço, Deus abençoe. Um prazer estar aqui no Descomplica com a Alessandra. Amém. Deus abençoe você. A gente acabou de encerrar, agora deu início às 18h30, terminou aqui quase beirando às 10 horas e foi muito, muito bênção. Hoje na palavra foi o pastor Moisés Leopoldino que, veio com tudo aí para fazer o fechamento e trazer aquela palavra que o nosso coração precisa. Caio, o que foi esse fechamento, esse encerramento dessa conferência? Pois é, Ali, uma palavra muito forte do pastor Moisés. Muito forte. É aquilo que nós estávamos conversando no início, É a decisão que precisa ser tomada. Ou você aceita ser tratado, ou você é cortado. Assim é no mundo. E numa vida com Deus é assim. Eu peguei uma palavra, uma parte muito forte dele, que eu já conhecia, mas é uma tônica, Gente, a gente acha que o Deus é só um Deus de amor. E a gente ainda não tem, muitas pessoas ainda não têm a noção que Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça, que ao mesmo tempo que Ele ama, Ele corta. Exatamente. Ele vai, para cumprir o propósito na sua vida, Caio, ele vai às vezes espremer você, só que pela nossa sorte ele é mais amor do que dor. Então quando nós temos um chamado, ele cuida. A gente pode até tentar escapar, mas ele vai lá com todo carinho. Às vezes ele machuca um pouquinho, pela justiça dele, mas ele traz de volta aquele que ele ama. Mas o mais importante, Ada, que o pastor Moisés quis falar, é você aceitar o tratamento. Não adianta, se você tem uma doença, ou a doença te mata, ou você tenta tratar ela para que se prolongue a tua vida, porque tem doenças que não tem cura.
né? E quando a pessoa ela sabe que ela está doente, ela não cessa o seu tratamento, né? Então assim, se você vamos colocar aqui o caso do alcoolismo. Quando a pessoa sai de um alcoolismo, se converte e entra numa vida cristã, enquanto ela tiver a consciência que ela não pode entrar num bar, porque o cheiro do álcool vai chamar a atenção dela, isso é tratamento. Agora, ela não pode ser autossuficiente para falar, eu vou converter meus amigos dentro do bar. Tá errado. Tá errado, porque a probabilidade de você cair de novo é muito grande. Então é mais fácil, você quer ganhar seu amigo de bar, vai na casa dele. Convida ele, bate um papo com ele, mostra a tua mudança, porque daí você não é influenciado pelo ambiente, né? Porque o que acontece? Se você cessa teu tratamento no meio, a possibilidade de você cair e a doença te levar é muito grande. Ou seja, se você não cortar, como ele falou, se você não fizer se você não cavar em volta, não jogar adubo e não tratar, a probabilidade do machado te cortar é muito grande. É muito grande. E quando a mão do Senhor pesa, nos pesa, Caio, ela é muito dolorida, né? A minha mãe sempre me ensinou assim, ó, o temor do Senhor. A gente não temos que temer nada nessa vida, mas as mãos do Senhor, porque uma vez que Ele tem um cuidado com você, se você fugir do que Ele tem para você, Ele vai pesar. E o que você, né, como homem... Mas é princípio, sabe? Só te cortando um pouquinho, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. De toda a sabedoria. Não, de toda a sabedoria, não é nem de todas as coisas, é de toda a sabedoria. E sabedoria é um dom gratuito de Deus. Feliz aquele que teme o Senhor, né? Porque dele provém todas as coisas, né? Caio, você como homem, né, participando agora do fechamento da Conferência Raiz aqui dos Homens Vencedores, o que você vai levar do que você ouviu hoje? Olha, tem muita coisa que ele falou que eu já conhecia. Agora, o conhecer e praticar são duas coisas muito distantes, tá? Porque conhecer a gente conhece, a gente lê, fica conhecendo, fica sabendo. Agora, o praticar é diferente. E eu acredito que... viver é diferente. Exato. É a prática, né? É a prática. O viver aquilo que foi ministrado, ele é diferente, né? E assim, eu acredito que todos os dias da nossa vida é um momento de cura. É um momento que você precisa ser tratado em várias áreas. Foi o que ele falou, nós não somos perfeitos. Cometemos erros todos os dias. Todo tempo. Todo tempo. Então, quando você erra e você aceita o tratamento de Deus para que você, pelo menos ao máximo possível, não persista no erro, para que a gente não caia numa coisa que o Deus chama de iniquidade, que é a repetição do mesmo pecado, a repetição do mesmo erro, né? Então assim, nós precisamos aprender a ser tratados e não ser reincidentes naquilo que nós erramos. Eu aprendi isso na minha vida, eu tive muitos erros, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, graças a Deus por isso, de ser reincidente no mesmo erro. Isso mesmo. Bom, para quem não pôde estar na conferência de setembro de 2025, no dia 27 e 28 de setembro de 2025, o ano que vem tem mais. Esse ano foi com o tema Raízes, vindo da nossa sede pelo nosso pastor Silas Malafaia. Eu achei um tema sensacional, é uma escolha assim, que fez muito sentido pela fase que eu, minha casa, meu esposo está vivendo, e eu achei muito lindo, né? Eu vi muitas coisas acontecerem nos bastidores aqui com alguns homens, e eu também, como mulher, mesmo não sendo um homem, eu como mulher, eu estou levando muitas coisas boas e abençoadas dessa conferência Raízes, Caio. Mas é aquilo que a gente fala, a partir do momento que nós casamos, nós somos um só. Não existe o homem e mulher, existe uma só carne. Então aquilo que o William aprendeu e está sendo tratado, automaticamente a Alessandra vai aprender e ser tratada. Para quê? Para que aí vem a raiz, se solidifique, porque vocês são um tronco só. Isso. E o tronco de vocês é que vai gerar flores, gerar folhas e gerar frutos. Isso mesmo. Caio, nós vamos despedir da nossa galera, né, do nosso público, de quem nos acompanhou até aqui. Vai ficar com muitas imagens
do que aconteceu aí durante o nosso encerramento da Conferência Raiz dos Homens Vencedores, e foi bênção. Eu tenho certeza, você que vai estar acompanhando até o final aqui, você também foi alcançado pela graça aí, através lá do pastor Moisés Leopoldino. Manda um recado pra galera, pra todo mundo. Gente, obrigado por mais uma cobertura aqui, por mais uma cobertura de excelência do Descomplica. Obrigado por você estar aí acompanhando a gente no TikTok, no Instagram, no YouTube. Já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações no TikTok, no Instagram, @DescomplicaPodTalk. E, gente, muita coisa nova vem por aí, muita novidade vem por aí. E a gente aguarda você no próximo episódio, nos próximos programas, nas próximas, quem sabe, só um trechinho, quem sabe lives, né? Quem sabe, nós estamos estudando, mas a gente quer você junto com a gente em todos os lugares, tá bom? Deus abençoe. Queremos agradecer também, Caio, os homens vencedores, né? É verdade. O Caio, o Arthur, o pastor Jarmuth, o pastor Jonathan Sandoval, toda a igreja de Vec Curitiba, por nos abrir as portas, né? O pessoal da mídia, nos bastidores, eu, você, o Matheus e todos, né? Todas as pastoras, a pastora Débora, a pastora Cris, pastor Luiz, os que conversaram com a gente. E também não podemos esquecer, né? Nossos parceiros oficiais. Império Carioca. Então nós temos a Cronos Metal, nós temos a WRS, nós temos o Grupo Metan e nós temos a Império Carioca Natural Fit. Gente, obrigado por vocês. Vocês é que fazem com que isso aconteça e com muitas outras coisas vão acontecer e vocês continuam junto com a gente em todos os lugares aonde o Descomplica estiver. Deus abençoe vocês. Vamos dar um recadinho bem rapidinho, já que nós estamos aqui, dos nossos 1000 seguidores. Falta pouco, gente. Você vai ser presenteado com um presente muito especial. O kit Descomplica e 5 marmitas congeladas lá do Império Carioca, né, Caio? É bem isso mesmo. É muito simples. É muito simples. Tem o vídeo oficial fixado no Instagram. É no Instagram, tá? Não é no TikTok. É no Instagram. Tem o link, tem o vídeo oficial desse sorteio legal dos 1000 seguidores. É claro, vai que de repente na hora de publicar isso aí também já bateu, né? Amém, nós temos que pensar nisso, né? Amém. Mas caso não tenha acontecido isso... Mas daí tem de 1000 em 1000, né? Daí a gente vai de 1000 em 1000. Outra jornada. A gente já vai para um outro nível, né? Mas se porventura não bateu, você vai curtir o perfil oficial, comentar, compartilhar, você vai seguir o perfil do Descomplica Podtalk e o perfil agora fugiu, deu branco, peraí. Da Império Carioca __. Império Carioca __. Você vai seguir os dois perfis e você vai marcar um arroba por comentário. Não pode ser perfil fechado, não pode ser perfil de artista, não pode ser perfil fake, não pode ser perfil empresarial. Tem que ser perfis de pessoas de verdade, tá bom? Aí vem abençoar a nossa vida e nos ajudar a descomplicar, tá bom? Exatamente. Caio, que Deus abençoe você, a sua casa, né? Obrigado por estar aqui comigo. Amém. Tamo junto. Nos vemos no próximo? Nos vemos no próximo. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. E aí, gostou desse episódio? Já se inscreveu no nosso canal? Não? Então aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, comenta, compartilha e nos vemos no próximo episódio aqui no YouTube.